desse concurso, que é a prova prática, que inclui a apresentação de projeto de pesquisa, projeto de trabalho, vamos dizer assim, plano de trabalho, mais a arguição do memorial. O candidato tem de 20 a 30 minutos, em seguida a gente fará a arguição. Mas quero, inicialmente, agradecer muitíssimo a presença dos nossos queridos colaboradores das universidades parceiras, de fora do Rio de Janeiro, professor Jamil, professora Cláudia, professor Hernandes, professora Dulce, e sem eles, evidentemente, esse processo não poderia se realizar. Agradeço, então, em nome da UFRJ, a participação deles num concurso tão trabalhoso quanto esse, difícil também de resolver. Vou passar a palavra, então, por favor, ao Marcelo, 20 a 30 minutos. Marcelo. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Como parte do processo seletivo, com a professora do junto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Ciências Biomédicas, do Programa de Farmacologia Básica aplicada de fatos, eu vou apresentar o projeto de desenvolvimento, iniciando com um projeto de pesquisa, cujo título é a produção de anticorpos de lhamas, lama-glama, dirigidos contra a proteína spike recombinante do vírus SARS-CoV-2 e a avaliação da sua atividade neutralizante contra as cepas selvagens P1 e P2. O primeiro caso de coronavírus ele ocorreu por uma transmissão zoonótica na cidade de Wuhan, na China, no mercado de animais silvestres e peixes. A capacidade de transmissão humano-humano e nosocomial foi determinante para um rápido espalhamento global desse vírus, né? E em março de 2020, com mais de 165 países cometidos, 380 mil casos, 16 mil óbitos, a OMS declara pandemia. Hoje há quase 200 milhões de casos confirmados. Se nós observarmos a taxa de incidência corrigido pelas populações dos diferentes países, constatamos que a América Latina é a que possui a maior taxa de incidência. O SARS-CoV-2 ele é um vírus RNA, né, possui a sua estrutura de camada lipídica, um envelope celular, né, o seu RNA mensageiro, o nucleocapsídeo, e uma estrutura importante para ele infectar as células hospedeiras, que é uma glicoproteína de membrana chamada de glicoproteína S. A glicoproteína S, ela liga-se aos receptores das células hospedeiras, né, são os carboxipeptidases, né, as enzimas conversoras da angiotensina 2, presentes nos pneumócitos, nas células epiteliais, e uma alta densidade também de expressão nas células endoteliais. Então, o vírus interagindo, ligando a essa enzima conversora de angiotensina, né, forma um endossoma, ele ganha o meio intracelular, ocorre uma replicação viral. Esse vírus vai ser eliminado pelo ambiente e vai ganhar circulação pulmonar. Né? Nós, no slide à direita, nós observamos aqui uma microscopia de um tecido pulmonar, né, que é uma grande malha de capilares, né? Então, essa multiplicação nessas células endoteliais desse vírus aumenta muito a carga viral, né? Levando a um comprometimento desse sistema respiratório, e não só isso, há também um aumento da carga viral desse vírus na circulação sistêmica. Então, como uma alternativa terapêutica, né, a ideia é diminuir a carga viral desse vírus, né, através da neutralização do vírus na circulação, seja na circulação pulmonar ou na circulação sistêmica, através de um anticorpo, né, direcionado contra essa estrutura crítica, que é um alvo farmacológico para esse fármaco, que é a glicoproteína S, e diminuir essa carga viral desses pacientes. E para a produção desse anticorpo, nós vamos utilizar lhamas como bioreatores, né? As lhamas eles são animais da região andina, né, de um clima seco e de altitude, mas são animais de fácil adaptabilidade climática, né? Eles estão presentes em toda a América Latina, né? No Brasil, há criações de lhamas
tanto na região sul como na região nordeste. São animais que possuem um manejo zootécnico fácil, são animais dóceis e bons produtores de sangue. E o mais interessante é que as lhamas, elas possuem uma estrutura no seu anticorpo, né, uma estrutura de anticorpo diferente da estrutura de anticorpos de mamíferos, né? No painel A, nós observamos ali uma representação da estrutura de uma IgG de mamíferos em gerais, que tem uma cadeia leve e uma cadeia pesada, né? E no painel B, uma representação do anticorpo de camelídeos, não só os camelídeos do Velho Mundo, como o dromedário e camelos, como também dos Novo Mundos, como a alpaca, a vicuna e a lhama. Característica desse anticorpo, né, é que eles não possuem cadeias leves, só cadeias pesadas, né? Então, ele tem uma massa molecular de cerca de 90 quilodaltons, comparando com a massa molecular da IgG de mamíferos, que tem 150 quilodaltons, e grande parte dos anticorpos terapêuticos utilizados, policlonais, eles são fragmentos, como nós observamos no painel A, um fragmento Fab, né, ou o fragmento Fab2, contendo esses dois fragmentos, que possuem uma massa molecular, o Fab de 50 kilodaltons e o Fab2 de 100 kilodaltons. Há a possibilidade também de se realizar uma fragmentação de cadeia única, né, SCVV, como está representado ali, também tem uma massa molecular maior, mas ainda está empregada mais como ferramenta farmacológica. O anticorpo de lhama, ele possui a possibilidade de produzir esses fragmentos, o fragmento VHH, que está destacado ali no slide, que também é chamado de nanocorpo, né, que tem um peso, uma massa molecular de cerca de 15 kilodaltons, ou produzir também uma fração VHH2, né, mantendo as duas frações VH, que tem um peso molecular de cerca de 40 kilodaltons. Além dessas diferenças estruturais, diferenças físico-químicas são importantes, né, são nesses imunoglobulinas de lhamas, né? Essas imunoglobulinas são mais termoestáveis, né? Existem estudos demonstrando que elas se mantêm ativas após 80 graus por 2 horas. Então, isso é uma vantagem, principalmente quando, para atender algumas regiões onde não há uma rede de fios, há uma carência de rede elétrica. Na nossa experiência na toxinologia, nós observamos isso na região norte do Brasil, né, onde há uma dificuldade em se disponibilizar os soros antipeçonhentos que exigem serem armazenados em 2 a 8 graus. Então, seria uma vantagem também como um biofármaco. Além de serem quimioestáveis, existem alguns experimentos, inclusive para administração dessas imunoglobulinas por via oral, e são vantagens também importantes para como ferramentas farmacológicas, né, em diversos protocolos também de pesquisa. Uma vantagem importante também dessas imunoglobulinas é que elas possuem um maior volume de distribuição. Então, eles conseguem, em relação às imunoglobulinas de mamíferos, esses anticorpos eles conseguem permear, serem distribuídos, né, e alcançarem os tecidos. E são menos imunogênicos, né, eles não ativam o sistema complemento e não há a formação de anticorpos dirigido contra essas imunoglobulinas. E por que utilizar um anticorpo policlonal e não monoclonal? Diferente da abordagem nos tratamentos do câncer, né, onde as diferenças antigênicas entre células normais e tumorais são muito pequenas, né, que exigem o tratamento com anticorpo, um procedimento com anticorpo monoclonal, os agentes infecciosos geralmente são estranhos ao organismo, né, isso permitindo uma abordagem com anticorpos policlonais, né. Uma vantagem também é o custo de produção, a capacidade de produção em larga escala e, como eu coloco aí nesse slide, a natureza policlonal ela é importante para manter a atividade neutralizante em mutações virais. Então, nesse experimento aí, nós observamos, nós avaliamos a capacidade neutralizante de um policlonal Fab2, que desenvolvemos em equinos, né, que ele tinha uma atividade neutralizante contra a cepa selvagem, representada em B, e apresentou e manteve essa atividade neutralizante contra essas mutações, né, do SARS-CoV-2, né, a cepa P1 e a cepa P2.
Então, o objetivo geral desse projeto é desenvolver anticorpos policlonais de lhamas neutralizantes para o vírus SARS-CoV-2 e estabelecer uma plataforma de desenvolvimento desses anticorpos com potencial uso terapêutico e ferramenta farmacológica bioquímica. Entre os objetivos específicos é o preparo do imunógeno para a imunização dos animais, o processo de imunização dos animais, avaliando o seu bem-estar e cuidados com o uso ético de criação, coleta de sangue e acompanhamento da imunogenicidade por testes de ELISA, o processamento do soro para a purificação das imunoglobulinas e o teste de PRNT para avaliar a capacidade de neutralização imunológica, além da avaliação dos títulos neutralizantes in vivo, né, no plasma de camundongos injetados com esses anticorpos. Então, na primeira etapa da metodologia, inclui a preparação do imunógeno, né, que será preparado uma emulsão, né, em partes iguais, né, 150 microgramas de proteína spike recombinante serão utilizados como antígeno, né, dissolvidos em solução salina, adicionados do adjuvante Gerbu. E o processo de imunização serão utilizadas 4 lhamas acima de 3 anos de idade, pesando entre 150 e 200 quilos. Eles vão receber 7 aplicações, num intervalo de 7 dias entre essas aplicações, e será feita a dosagem, a titulação desses anticorpos no dia 0 e semanalmente para avaliar o título de anticorpos e a capacidade imunogênica desses animais, né? Então, esse protocolo será feito por ensaios de imunoabsorção enzimática, o ELISA, né? Não só a avaliação da imunogenicidade e o título de anticorpos, né? Onde são realizados em microplacas de 96 postos, sensibilizadas com 500 nanogramas da proteína, glicoproteína spike recombinante. Amostras de soro serão adicionadas, diluídas em série, é adicionado o IgG anti-lhama de coelho conjugado com peroxidase, feita a leitura em 490 nanômetros e aí determinado o título de anticorpo desses animais. Então, nesse experimento prévio, né, demonstra aí a avaliação do título de anticorpos que nós fizemos contra o SARS-CoV-2, realizados em cavalos que foram imunizados com a glicoproteína S, né, onde foi feita essa avaliação do dia 0 até 49. Então, o que demonstrou nesse experimento foi que ocorreu um platô no dia 42, 49, né, que foi o dia, quando há um aparecimento desse platô, é o dia que vai ser feita a coleta de sangue para a separação do plasma. Então, a etapa após avaliar essa imunogenicidade, determinar o dia de coleta do sangue, né, esse sangue é feita uma separação do plasma e a purificação da imunoglobulina pela metodologia do ácido caprílico, né? Então, é adicionado um ácido acético para diminuir o pH, em seguida o ácido caprílico, que é agitado vigorosamente, passa por uma filtração, adiciona-se cloreto de sódio fenal, uma nova filtração e um ajuste de pH para produzir imunoglobulina intacta. O outro do método vai ser o fracionamento do anticorpo para nós produzirmos a fração VHH2, né, com uma reação proteolítica por pepsina. Então, esse plasma é adicionado à água, uma solução de fenol 90% e a pepsina, né, para realizar essa clivagem proteolítica. Em seguida, adicionado pirofosfato e tolueno e uma purificação por precipitação salina. É feita na sequência uma eletroforese de proteínas por SDS-PAGE, né? Aqui nessa imagem é uma ilustrativa de uma eletroforese de proteínas de monoglobulinas de cadeia pesada, né? Na primeira coluna são os marcadores moleculares. Perdão, na coluna 2 e 3 mostra essas cadeias pesadas desses anticorpos de camelídeos, de lhamas. E para avaliar o título neutralizante, né, a capacidade neutralizante desses anticorpos produzidos, nós vamos utilizar um teste de neutralização de redução de placa, né, que é feito em células de macaco africano, células Verus E6. Né. E os anticorpos e os fragmentos eles são incubados com 100 unidades formadoras de placa do SARS-CoV-2. Após uma incubação, esses anticorpos são transferidos para as placas com monocamadas das células Vera, né, em diluições em séries de 10,
e em sequência são adicionados ao meio fresco. Após 3 dias é feita a avaliação do efeito citotóxico e a quantificação do título neutralizante desses anticorpos. Aqui um exemplo de um resultado desse experimento que nós fizemos com cavalos, né, onde produzimos um policlonal Fab nesses animais contra o SARS-CoV-2 e comparamos essa atividade neutralizante com plasma de convalescentes, que é uma estratégia que está sendo adotada em alguns lugares para o tratamento do coronavírus. E o que nós observamos, um resultado muito expressivo, foi que esses anticorpos policlonais de equinos, né, apresentam um título de neutralização substancialmente maior do que o plasma de convalescente. Então, é isso que nós vamos avaliar também com os anticorpos de Llama e esperamos. Vamos avaliar em vivo também o título neutralizante no plasma de camundongos, então injetados com os anticorpos. Então, vamos utilizar camundongos BALB-C, na qual vão ser injetados tanto a IgG quanto um fragmento VHH2 por via intraperitoneal, no volume de 200 microlitros, e será feita a coleta de sangue por 10 dias no saco conjuntival desses animais, onde após a separação do soro, vai ser avaliado no plasma de camundongo esse título por experimentos de PRNT. Então, como resultado esperado desse projeto, nós esperamos alcançar os resultados que obtivemos com a produção desse policlonal em equinos, né? Foi um projeto que começou em maio do ano passado, né? Esse projeto ele teve uma interação da indústria com a academia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro com o Instituto Vital Brasil, né? Linkou o melhor das duas instituições, né, todo o background, o conhecimento científico da universidade com a capacidade de produção, de acelerar um produto pela indústria, né. Esse projeto ele gerou uma patente para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para o Instituto Vital Brasil, né, um artigo que está sobre a revisão ainda na Cell Press. E os outros projetos em andamento são os projetos de toxinologia, né, que é uma linha do programa de farmacologia e desenvolvimento de fármacos. Então, eu separei alguns projetos importantes que estão sendo desenvolvidos no laboratório de farmacologia das toxinas, né, como o desenvolvimento, o estudo do soro antiapílico. O soro antiapílico foi um projeto que envolveu duas universidades, a Unesp, né, que ficou responsável pela produção do antígeno e a realização dos estudos clínicos, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, onde nós realizamos todos os estudos pré-clínicos, né, em diversos protocolos in vivo e in vitro desse soro, e recentemente foi publicado esses estudos pré-clínicos na revista Toxins, né, e o resultado de um estudo clínico de fase 1, fase 2 também, que finalizou e apresentou resultados também substanciais. Atualmente estamos realizando alguns experimentos ainda no laboratório de farmacologia das toxinas, desse soro, e desenhando o estudo clínico de fase 3 para submissão à Anvisa. Destaco também outros projetos que são realizados no laboratório de farmacologia das toxinas, né, como o estudo pré-clínico de anticorpos monoclonais contra a melitina, que é uma toxina presente no veneno de Apis mellifera, de abelha. Esses anticorpos eles foram produzidos pela técnica do hibridoma. Eu tive a oportunidade de aprender essa técnica no instituto e após a seleção dos clones, nós estamos avaliando sobre diversos experimentos in vitro e in vivo no laboratório, a eficácia neutralizante sobre essa fração tóxica da Apis mellifera. Um outro projeto que destaco no laboratório de farmacologia das toxinas é o desenvolvimento de um medicamento fitoterápico com nova indicação terapêutica para o tratamento complementar à soroterapia antiofídica, né? Uma das complicações de um acidente ofídico por serpentes são as lesões teciduais, as lesões locais que ocorrem rapidamente.
Então, em muitas regiões do país, o atendimento a esse acidentado ele demora um pouco, né, e isso acaba levando a lesões incapacitantes. Então, o nosso foco nesse projeto, né, que foi contemplado com um fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, né, um fomento de um programa de desenvolvimento tecnológico, é produzir um semissólido que possa ser utilizado no início desse acidente e diminuir essa atividade, essa lesão local que leva muitas vezes a uma incapacitação, uma mutilação desses pacientes. Os estudos preliminares com extrato já foram terminados, mostrando que as plantas a micânia ela apresenta uma atividade antiofídica e estamos na fase de elaboração do semissólido para o teste. E como projeto para graduação, para pós-graduação, para iniciação científica, né, vai ter como alicerce os projetos de ciências desenvolvidos, né? A iniciação científica vai ter um foco na formação de recursos humanos, né, no desenvolvimento da capacidade desse aluno novo, desse aluno de graduação, de buscar, avaliar, interpretar artigos científicos, aprender os princípios do uso ético de animais em pesquisa, bem como cuidar e manejar de forma adequada os animais de uso em pesquisa científica, o desenvolvimento e treinamento em metodologias científicas, a apresentação de artigos, de conteúdos importantes para o desenvolvimento de conhecimento úteis para a área de graduação desse aluno, elaboração de postos e treinamento de apresentações de projeto para participação em jornadas científicas e ter noções básicas sobre o processo de desenvolvimento de fármacos. No ICB há um grande número de cursos da área da saúde, né? Então a ideia da iniciação científica é também aproveitar o conhecimento desses estudantes, né? E linkar as suas áreas de graduação com afins com determinados projetos do laboratório. Após graduação, o impacto do projeto ocorrerá em diversas frentes, né? Formação de recursos humanos qualificados, o desenvolvimento no programa de pós-graduação de nova metodologia e área de pesquisa, um grande potencial de desenvolvimento de fármacos com aplicação terapêutica, né? Um fortalecimento da linha de toxinologia, que faz parte do programa de farmacologia e desenvolvimento de fármacos, com novas técnicas, e também o desenvolvimento de metodologia com a possibilidade desenvolvimento de fármacos e ferramentas farmacológicas a partir da plataforma de anticorpos de camelídeos, policlonais, né? Além de registros de patentes de fármacos desenvolvidos. Publicação de revistas científicas da área, desenvolvimento de novas parcerias com outras instituições e com outros institutos da UFRJ, ministrar aulas nas disciplinas do programa de pós-graduação e submeter projetos de pesquisa às agências de fomento para o desenvolvimento desses projetos. A meta a longo prazo, né, é trabalhar ativamente para o programa ser contemplado com o fator 7 da CAPES a longo prazo. O projeto de extensão, a minha proposta é que eu já estamos realizando, né, que é a informação sobre animais peçonhentos, né? Há um número crescente de acidentes no Brasil, né? É um grave problema de saúde pública. As áreas urbanizadas, hoje, em diversas regiões do Brasil, há um problema com escorpionismo grave, né? E também acidentes por serpentes e abelhas, e ocorrem cerca de 150 mil casos anuais de acidentes por animais peçonhentos, né? E existe um desconhecimento geral sobre a população, desde medidas de prevenção, primeiros socorros, locais de atendimento e importância ambiental desses animais. Então, eu destaco aqui um artigo que nós publicamos de um relato de caso de um acidente ofídico que ocorreu com micrurus coralinos, né? Uma serpente a coral, uma serpente peçonhenta, num balneário, numa região de Cachoeiras, aqui no interior do Rio de Janeiro, onde essa serpente ela foi manuseada por diversas pessoas, mais de 20 pessoas, até que em um determinado momento ela se estressou e ocorreu o acidente. Esse paciente foi atendido no hospital da região, recebeu o soro antiofídico, nós fomos chamados pela médica doutora Jordana para acompanhar o caso e escrever o relato de caso, né? O que nos chamou a atenção nesse acidente, além de escrever
a fisiopatologia do relato de caso foi o desconhecimento, né? Foi o manuseio, o desconhecimento dessas pessoas ao pegarem essa serpente, como está mostrando essa fotografia, e manusarem ela, uma serpente peçonhenta, né, que tem um acidente grave, são as corais. Então, isso demonstra a importância desse projeto de extensão, levar esse conhecimento para a população em geral. Então, como auxiliar e solucionar esse problema? Através da educação escolar, a educação comunitária, a educação de grupos de riscos específicos, né, sempre com foco na prevenção e disseminação dos conhecimentos. Através de quais ferramentas? Palestras em escolas do ensino médio, da rede pública, né, para alunos, pais, professores que vão disseminar esse conhecimento. Nas áreas com maior número de casos, é interessante colocar que o maior número de acidentes com serpentes no estado do Rio de Janeiro ocorre na cidade do Rio de Janeiro, numa região urbana, onde esses pacientes são atendidos num hospital de referência no bairro da Barra da Tijuca. Atividades demonstrativas com maior capacidade de fixação e a utilização de redes sociais e vídeos curtos também, como plataformas do YouTube. O próprio ICB tem um canal no YouTube que poderia ser utilizado para postar esses vídeos curtos. E o resultado esperado desse projeto de extensão é auxiliar na prevenção de acidentes, orientar sobre o papel do poder público no manejo e controle de animais peçonhentos e orientar sobre os primeiros socorros com ênfase o que não fazer, né? Como, por exemplo, o garrote, que é um procedimento que muitos acidentados realizam, né? E que compromete ainda mais o tratamento, o prognóstico desse acidentado. E orientar sobre onde e como buscar ajuda, né? Existem polos de tratamento de acidentes por animais peçonhentos, então esse conhecimento pode ele ter um atendimento mais rápido e que é um acidente grave. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Muito bem. Nós vamos passar, então, à arguição. Passo a palavra, então, inicialmente ao professor Jamil, para as suas considerações. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Marcelo, pela apresentação. São duas perguntas rápidas, na verdade. Uma delas eu reparei que a maior parte do projeto que você está falando, principalmente aquele lá do anticorpo, vai ser feito no Instituto Vital Brasil, né? Além, é claro, da parceria que a universidade está levando, né, o que efetivamente pode ser feito aí no próprio departamento? Primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu gostaria era quais os seus planos para graduação, principalmente em relação ao novo formato que a pandemia nos está obrigando. Esse projeto, toda a minha área de pesquisa, é uma revisão desde o mestrado, é a área de toxinologia, né? Realizei desde o mestrado, no nosso programa de farmacologia, né? Realizei um pós-doutorado no Instituto Vital Brasil, que é uma indústria afim, uma área de toxicologia. E esse projeto, com produção do corpo contra infecciosos, SARS-CoV, ele iniciou no ano passado, né, com a pandemia, né? Foi um projeto que dessa interação com a FRJ, com o Instituto Vital Brasil. Essa parte toda de inoculação, de produção de imunógeno, foi feito no Instituto Vital Brasil e o restante foi feito na universidade, foi feito nos laboratórios da universidade. A grande dificuldade de trabalhar com esses vírus foi estruturas laboratoriais, como laboratórios de biossegurança 3, né? Então foi feito um laboratório na FOP e um laboratório também no ICP. Eu pretendo, com essa tecnologia, estabelecer uma plataforma de produção de anticorpos, não só para esse projeto, como para o SARS-CoV-2, né, tanto isso para o policlonal como o SARS-CoV-2, que possa ser utilizado também, né, mas uma plataforma de anticorpos que eu consiga produzir para outros agentes infecciosos, para outras toxinas, e aí sim introduzir essa técnica dentro do departamento de farmacologia. Com licença, você pode falar mais próximo do áudio, porque estou me forçando aqui um pouco para escutar melhor. Então, a ideia é
de criar uma plataforma que possa ser incorporada no departamento de farmacologia para a produção desses anticorpos de lianas. Há uma demanda de anticorpos policlonais para tratamento de algumas enfermidades, algumas intoxicações, como intoxicação, por exemplo, da dioxina, que não tem a disponibilidade desse anticorpo no Brasil, e é utilizado no FAB2 policlonal de cunhas. A gente poderia utilizar essa plataforma para a produção de alguns anticorpos para algumas enfermidades, principalmente algumas enfermidades emergenciadas, que têm uma demanda menor, né, e que conseguiríamos produzir em escala nessas vias. E a proposta para a graduação seria primeiro seguir a linha já estabelecida pelo programa, né, que é o Instituto de Atividades de Professor Substituto, onde são feitas a graduação, ela tem um foco numa aula direta e também seminários, testes, né, buscando sempre o que a gente chama de uma metodologia de sala invertida, né, disponibilizando o material desses alunos de graduação, né, estimulando eles buscarem um conhecimento antes das aulas teóricas e das aulas práticas. Obrigado. Satisfeito, professor? Então, eu passo a palavra à professora Cláudia. Então, parabéns pela sua apresentação, Marcelo. A minha pergunta, você acabou de falar aí sobre a questão de pensar no futuro o desenvolvimento de uma plataforma de IAMA. E aí a gente tem lido, né, tem sabido, que o mundo todo está se direcionando mais para o desenvolvimento de anticorpos monoclonais, visando a construção de bibliotecas com fragmentos de anticorpos monoclonais. Eu não consigo compreender, na sua visão, que eu gostaria que você colocasse, qual é a vantagem realmente de pensar no anticorpo policlonal em relação ao monoclonal, onde hoje se pensa até em coquetéis, associando vários anticorpos monoclonais, ao invés de trabalhar com poli, e em decorrência até dos efeitos colaterais, quando você usa o policlonal em relação ao monoclonal. Sim. Então, a proposta de um policlonal é porque, primeiro, existe uma demanda para o policlonal. Algumas doenças infecciosas, como a doença de Kawasaki, outras enfermidades, ainda existe a utilização, o tratamento com anticorpos policlonais. Primeiro, porque o importante também é que, ao desenvolver um anticorpo policlonal, é mais fácil, é mais rápido você acelerar esse projeto, você desenvolver esse produto chegar no leito, né? E a produção, a capacidade de uma produção em escala maior também. Logicamente, o policlonal, ele não pode ser utilizado para algumas enfermidades, como o tratamento do câncer, as doenças autoimunes, em que se exige uma especificidade maior. Mas algumas enfermidades, né, é eficaz o tratamento com policlonal. Seja, um exemplo já clássico, são os tratamentos, a utilização para animais peçonhentos, acidentes para animais peçonhentos, né, e algumas aplicações, como eu falei, para processos infecciosos. E o importante também, como a professora colocou, os monoclonais, né, nessa pandemia do SARS-CoV, nós temos observado que eles não são eficientes, né? Muitas vezes a necessidade de uma utilização de um coquetel de monoclonais, né? Então, acelerar esse projeto com monoclonal é mais lento. Um policlonal, ele tem essa capacidade de reconhecer epítopos, né? E tem essa natureza policlonal dele, como a gente tem sido descrito, eu mostrei também no gráfico, tem a capacidade de antagonizar uma possível mutação também desses agentes infecciosos, né? Então, existe um mercado para policlonal que ele é pouco desenvolvido, inclusive no Brasil, que tem uma capacidade de acelerar mais rápido esse projeto e chegar no mercado, desenvolver um produto, né? Os protocolos de monoclonais já estabelecidos são importantes, são desenvolvidos principalmente para essas enfermidades autoimunes e câncer, mas você acelerar esse produto requer um tempo e um investimento muito maior. Perfeito. Obrigado, professora. Passa a palavra ao professor Hernandes.
Bom dia, Marcelo. Dia. Nós não temos muito tempo para falar, então eu queria que você, vou dar chance para você falar. Eu queria que você apontasse para a gente o que é uma grande força sua e o que seria uma grande fraqueza sua. Com respeito, obviamente, à função que você está que você está se candidatando, nada além disso. Não, o que eu poderia destacar de positivo, né, seria a minha capacidade de trabalhar em equipe, né, minha capacidade de trabalhar com diversos, com uma equipe multidisciplinar, com alunos, né, todos esses trabalhos que eu venho desenvolvendo, seja no Instituto, em parceria também com a UFRJ, envolve alunos de graduação, alunos de pós-graduação. Então, isso eu acho que seria um ponto positivo, né? Toda a minha experiência também na indústria, na área de biotecnologia, né? Na área de desenvolvimento de fármacos. Eu tive a oportunidade, nessa passagem pelo Instituto Vital Brasil, de conhecer e de participar da estruturação de parques tecnológicos, né? Aí ver a importância da formação de um parque tecnológico para fomentar essa interação entre academia e indústria, né? A formação de startups. Uma das oportunidades, eu conheci parques tecnológicos na Coreia, e alguns exemplos de sucesso, né? Como eu destaco, que chamou muita atenção lá, foi que as startups que estão incubadas nos parques tecnológicos, após elas chegarem a um produto, a uma prova de conceito, elas iniciam a sua atividade numa zona franca. Então, isso estimula o fomento da incubação dessas empresas, né, e dar um fôlego para elas no início, quando eles desenvolvem os produtos. E não só isso, isso também estimula a parceria das indústrias já estabelecidas com as startups, né? Então, você vê que você pode ter uma startup incubada de pesquisadores, universidades, em parceria com uma indústria, né? Numa joint venture com uma outra indústria que vai acelerar essa startup e facilitar também esse produto chegar ao mercado. Os pontos fracos são alguns, né? Eu acho que eu tenho que estudar mais, buscar um maior conhecimento em algumas áreas, como a própria biologia molecular, como a professora Cláudia Alves disse, e procurar estudar mais, trabalhar mais e me aperfeiçoar mais para contribuir não só para a pesquisa, como também para a graduação. Eu tenho um entusiasmo muito grande em dar aula. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor Hernandes. Professora Dulce, por favor. Parabéns por sua apresentação, Marcelo. Eu tenho uma pergunta, na sequência do que você falou aí na resposta para o professor Hernandes. Eu vi que no seu currículo você tem muita participação e muita cooperação com indústria, e você está envolvido com startups, você tem patente. Então, assim, qual é, assim, a sua finalidade real de vida? É trabalhar nessa parte tecnológica, no desenvolvimento, nas startups, nessas parcerias? Ou realmente você quer ser um professor? Eu vi que você tem inúmeras parcerias, inclusive, você acabou de citar que foi para a Coreia, tudo, considerando que, apesar da lei de inovação tecnológica, correto? Nós temos muita dificuldade nas federais de mantermos as patentes, né? Mantemos as patentes que se deposita, de fazer as parcerias demora muito tempo, né? Recentemente eu fiz um projeto na federal aqui nossa, levou 1 ano e 8 meses para ser concluído, né? E nesse meio tempo a gente perde o andamento de tudo. O que você enxerga? Você tem mais um feeling para trabalhar nessa área,
eu vi que no Instituto Vital Brasil você participa dessa parte de inovação tecnológica dentro do Instituto, que você colocou no seu memorial, ou realmente você tem a vocação para ser um professor, ou você vai unir as duas coisas e trazer um benefício para o departamento que você está candidatando à vaga? Eu tenho um entusiasmo por ser professor. Eu gosto de dar aula, gosto da pesquisa básica, né? Quando eu terminei o meu doutorado, eu tive a oportunidade de fazer o pós-doutorado industrial no Instituto Vital Brasil por um edital inédito que foi lançado pela FAPERJ, que era a inserção de doutor na indústria. Então, lá no Instituto, eu desenvolvi esse outro conhecimento, que foi um conhecimento principalmente de realizar projetos translacionais, né, projetos que possam desenvolver um produto, e não só isso, lá no Instituto, como o Instituto tem uma determinada carência na criação dos protocolos, então isso fez com que eu buscasse essas parcerias. Você pode falar um pouquinho mais perto, Marcelo, do microfone? Eu não estou escutando direito. Desculpa, professor. Então, eu tenho um entusiasmo pela graduação, né? Apesar de eu ter terminado meu doutorado em 2012, eu fui professor do departamento de farmacologia do ICB, né, de substituto em farmacologia. Fui professor também na substituto na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de fisiologia. Atualmente eu dou aula numa faculdade particular. Então, é um prazer que eu tenho, eu gosto de ensinar, né? E toda a minha formação, né, foi sempre buscando alcançar um cargo de professor, né, para poder desenvolver uma plenitude essa área da graduação e de pesquisa também. Ao término do doutorado, né, sempre há uma carência também de concursos na área pública. Eu fui realizar um pós-doutorado no Instituto Vital Brasil. Na época foi um edital inédito da FAPERJ, né, de inserção de doutor na indústria, e lá no Instituto Brasil eu tive a oportunidade de ampliar o meu conhecimento, principalmente nessa área de startups, de biotecnologia, de parcerias entre a universidade e a academia. Realmente há uma dificuldade nisso, mas nós conseguimos estabelecer algumas parcerias através de acordos de cooperação técnica entre o UFRJ e o Instituto, né? Então, é um pouco do conhecimento que eu tenho desse caminho de como pode ocorrer essa interação, né? E é isso que eu quero trazer para a universidade, né? É esse conhecimento que eu adquiri na indústria, né? De acelerar um projeto, realizar parcerias com a indústria, né? E fomentar isso aos alunos, não só de graduação, mas também de pós-graduação, mostrando que há um mercado ainda carente no Brasil de desenvolvimento de fármacos, né? O Brasil hoje ele é um importador de fármacos, um grande déficit na balança comercial. Na verdade, nós estamos importando tecnologia, né? Principalmente nessa área de biológicos. Então, o meu foco sempre foi a universidade. Então, esse momento que eu estou na indústria, eu acho que eu quero levar para a universidade e mostrar isso aos alunos, aos parceiros, e tentar, eu sei com toda a dificuldade que existe, né, desenvolver produtos em parceria, desenvolver novas técnicas no programa, voltada para o desenvolvimento de produtos. Obrigada, estou satisfeita. Obrigado, professora Dulce. Agora é a minha vez de fazer algumas perguntas, algumas considerações. Marcelo, em primeiro lugar, acho que eu queria ressaltar que você está passando o caminho bem aqui, parou bem na minha porta, está vendo barulho, mas está passando. Então, eu acho que você tem uma trajetória até agora, me parece que você é o mais velho, apesar de ser muito novo quando você olha, pelo menos para mim, você é o mais velho do grupo, e com isso te traz algumas vantagens e desvantagens. A vantagem, logicamente, é já você tem uma bagagem de conhecimento que alguns dos seus competidores mais próximos não têm, logicamente, pelo fato de você já estar na estrada há mais tempo. E a estrada é mesmo, né? Se a gente olha o seu memorial, você vem de longe e vai construindo uma trajetória bem interessante, a meu ver, bem fora assim, do que seria
normal. Assim. Agora, nós já discutimos bastante essa questão da sua inserção em inovação, porque me parece que essa é, de fato, o seu grande diferencial nesse concurso, que você vem de uma carreira voltada para a área de inovação, e eu quero, assim, mais ou menos, ver como é que você encara a vida universitária, porque a gente fala tanto de inovação como uma necessidade absolutamente premente das universidades, até para a sobrevivência das universidades, e, ao mesmo tempo, a gente vê como é difícil realizar na plenitude essa missão. Outros países já conseguiram. Você fala muito bem da Coreia, que é o exemplo maior, talvez, dos países que nos últimos 50 anos deram a guinada para o superdesenvolvimento, né, e que foi muito baseada na inovação, me parece. Né? Nós aqui falamos tanto e pouco fazemos. Mas a universidade, a Federal do Rio de Janeiro, ela tem uma tradição muito importante de inovação. Nós temos o maior parque tecnológico, compete muito próximo com o da Unicamp, mas eu não sei hoje quem é que está maior. Alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, a UFRJ era considerada o maior parque tecnológico, quer dizer, parques de desenvolvimento tecnológico ligados à universidades da América Latina. Não sei se ainda hoje dadas as dificuldades de financiamento. A gente viu o desenvolvimento do Parque Tecnológico aqui da Ilha do Fundão e como isso, a quantidade de espaços vazios que a gente tem lá denota o esvaziamento que nós sofremos nos últimos 5 anos. Né? Mas isso não foi só a UFRJ, isso eu acredito todas as grandes universidades do país. Mas eu quero ouvir a tua versão, a tua compreensão sobre essa questão dentro do ambiente da UFRJ. Quer dizer, quando a gente fala de petróleo e gás, não tem discussão. A UFRJ é muito forte, compete muito próximo com a Unicamp, mas é realmente a grande vantagem que a UFRJ tem. Mas nós temos um potencial na área de saúde e biotecnologia que é imenso e que não é, a meu ver, plenamente preenchido. Eu queria saber, primeiro, o que você pensa disso? Segundo, quais são os passos que você daria se chegasse a professor para, vamos dizer assim, preencher esse vazio na nossa área específica, que é saúde e biotecnologia? A grande dificuldade que eu vejo na área de saúde, como o professor colocou, há excelentes projetos na universidade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma referência, né, nacional em produção de ciência básica, né? Muitos professores, muitos laboratórios conseguem chegar numa prova de conceito, mas a maior dificuldade que eu vejo na área de saúde é que o custo de desenvolvimento do produto é muito maior, como o professor colocou, numa área de engenharia, numa área de TI, de informática. Né? Então, são projetos que exigem um período de desenvolvimento maior, né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade enfrentada nas startups de saúde. Eu acho que o grande foco da inovação na universidade, ele, como o professor colocou, essa formação desses parques tecnológicos, né? E esses parques tecnológicos, no meu ver, ele tem que ter uma facility, laboratórios multidisciplinares que poderiam acelerar alguns projetos que estão nos laboratórios de ciência básica e projetos com potencial. Então, eu acho que um parque tecnológico multidisciplinar, né, com laboratórios multiusuários, facilitaria o desenvolvimento desses projetos. Né? E não só isso, brincando sempre, procurando fazer workshops, simpósios, para a indústria ter conhecimento desses projetos. Eu vejo que muitos projetos nas universidades, ele não tem um conhecimento, ele fica dentro do laboratório, são projetos que poderiam ser apresentados através de workshops, simpósios, né,
serem apresentados para indústrias que poderiam acelerar esse projeto na forma de uma startup dentro da universidade, né? Então, acho que há um grande potencial que pode ser aproveitado melhor na forma dessa ciência básica na universidade, acelerar esses projetos, incubar esses projetos, usando essa capacidade de acelerar da indústria, né? Através de um parque tecnológico e através de uma disseminação maior do que a universidade está realizando, né? Acho que agora, né, todo esse momento agora de crise pandêmica, né, acho que a população em geral abriu mais os olhos para a universidade, né, viu a importância da universidade, a importância da ciência básica, a quantidade de projetos que existem nas universidades, né? Então, acho que eu acho importante isso, você divulgar mais esses projetos, essas ciências básicas, todos para o mercado industrial como um todo, afim a esses projetos, e aí sim ter uma aceleração vinculada à indústria. Porque um parque tecnológico, ele tem que ter a indústria, as grandes indústrias, trabalhando junto nesse parque tecnológico. Eu acho que isso é importante, né? As nossas fontes de fomento no Brasil, públicas, elas são escassas, e muitas vezes os valores são baixos para acelerar um projeto na área de saúde, né? Hoje, R$1 milhão para uma startup de TI é muito dinheiro, mas às vezes para uma startup de saúde não é o suficiente. Então, eu acho que eu acho que isso que teria que ser muito foco dos parques tecnológicos, para tentar o parque tem que entrar dentro da universidade. Eu acho que o parque tem que buscar esses projetos na universidade, fomentar esses projetos, né? Não o pesquisador ir buscar o parque, né? Muitas vezes esse pesquisador ele não tem esse estímulo comercial, esse pegar desenvolvimento, mas ele tem uma grande prova de conceito ali que pode ser acelerada. Então, acho que esse suporte ao pesquisador para incubar e acelerar esses projetos tem que vir do parque industrial. Acho que o parque tem que entrar dentro da universidade, né, e buscar essa pesquisa na universidade, ao contrário do que geralmente acontece, né? O esforço hercúleo de muitos pesquisadores em buscar o parque, tentar incubar, tentar desenvolver aquele produto. E mais ou menos isso. Tá, vamos dizer que você, então, por hipótese, você seja aprovado no concurso, tá? Como é que você traria a sua startup para o parque tecnológico? E quem você buscaria como parceiro das pessoas que, fora eu não estou querendo do pessoal que está dentro, que você já está diretamente trabalhando. Quero saber, dentro da UFRJ, o que é que você identifica como potencial parceiro para a sua empresa? Essa startup ela foi criada por mais 3 sócios pesquisadores, né? Ela foi criada num momento no Brasil em que existia uma carência, ainda existe uma carência na mão de obra na área de biológicos, na área de produção, no chão de fábricas de biológicos. A ideia nossa era ser uma startup de tech transfer, era ter um corpo técnico que fosse treinar essas pessoas para trabalhar no chão de fábrica do biológico. O Brasil ainda é muito carente, né? Então, eu visitei algumas fábricas de biológicos na Coreia que o chão de fábrica, os funcionários são todos mestres e doutores. Então, assim, com a queda das patentes dos biológicos a partir de 2019, né, o Brasil perdeu o tempo de desenvolver os genéricos biológicos, né, coisa que a Coreia, a Rússia, a China, outros países já vinham desenvolvendo, né? E diversos estudos na época, uma das carências fortes no Brasil era a formação de mão de obra para trabalhar com esses projetos. Então, a nossa ideia era ser uma empresa de tech transfer, treinamento dessa mão de obra na fábrica, para o estabelecimento dessas indústrias, né? Foi muito incipiente, né, esse desenvolvimento desses genéricos no Brasil, né? E nós pivotamos o nosso projeto para um desenvolvimento de um fármaco biológico, né? Um dos sócios da startup é um professor da Universidade Federal do Fluminense, que
médico veterinário. Então, hoje nós estamos desenvolvendo um produto veterinário. Essa startup, ao ser incubada, por exemplo, migrada para um parque tecnológico do IVB, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a ideia, né, nós temos um caminho ainda no desenvolvimento desse produto, é buscar alguns parceiros dentro da universidade mesmo que possam nos ajudar no desenvolvimento desse produto, que é um produto que é um biológico, uma terapia celular. Então, um conhecimento importante que está se fazendo falta nos nossos startups é alguns conhecimentos básicos do desenvolvimento dessa terapia celular, que eu tenho certeza que esse conhecimento tem dentro do ICB, dentro da Universidade Federal. Então, seria mais ou menos isso. Fora do ICB, quem que você procuraria? Fora do ICB. Fora do CCS. Fora do CCS, especificamente, fora do CCS, Você não identifica potencial parceiro nessa área? Identifico, principalmente na... Você até falou isso aí mais cedo, eu só queria ver se você tinha percebido a importância do que você falou. Não, identifico. Eu acho um exemplo é a COP no EPJ. Isso, pronto. Vou lá. Bom, nós já estamos com 9h57, eu ainda tenho algumas outras perguntas para te fazer, mas vai ficar para a próxima encarnação. Tá bom? Muito obrigado pela tua participação, Marcelo. A gente se vê mais tarde, aí, 17, 18 horas, para o resultado final. Obrigado. Tá? Vou pedir para você sair da sala, que o próximo candidato já se